desbloquear. Peraí, ok, mas tá desbloqueado aí, todo mundo tá conseguindo entrar. Então vamos compartilhar de novo. Então, nosso assunto hoje é triângulos, né? Voltando aqui, e a gente vai estudar os elementos do triângulo, como eu falei. O primeiro elemento a ser estudado vai ser a mediana, que é o segmento que parte do vértice e divide o lado oposto em duas partes iguais. Toda vez que você traça as três medianas de um triângulo, ó, tracei essa do vértice A, dividiu em duas partes iguais. Do vértice C, duas partes iguais, do vértice B também. Essas medianas se encontram num ponto e esse ponto chama-se baricentro. O que é o baricentro? Me dê um exemplo prático, além de baricentro. Baricentro é o centro de gravidade de um triângulo. Então, por exemplo, se você tem um abajur e vai pendurá-lo, dependendo de como você pendure, ele fica pendendo para um lado ou para o outro. Mas se você acha o baricentro, ou seja, o centro de gravidade, esse abajur vai ficar lá perfeito, sem pender para um lado ou para o outro, tá? Então, ponto de encontro das medianas, baricentro. Quem é o baricentro? É o centro de gravidade do triângulo. E existe uma particularidade aqui quando você trabalha com baricentro, que é o seguinte: a distância do vértice até o encontro, o baricentro, o centro de gravidade, é sempre o dobro da distância do centro de gravidade até o ponto médio do lado. Então, eu posso dizer que a G é 2 vezes GM, que BG é o dobro de GN e que CG é o dobro de GO, tá? Isso só existe para baricentro, para as outras não. Tudo bem até aqui? Então, mediana divide o lado oposto em duas partes iguais. Quando eu traço as três medianas, elas se encontram num ponto, que é o baricentro, também conhecido como centro de gravidade do triângulo. E no baricentro há uma particularidade. A distância do vértice até o ponto de encontro é sempre o dobro da distância do ponto de encontro até o ponto médio do lado do triângulo. Tudo bem aqui na ideia de baricentro? Posso seguir? Eu me perdi um pouco nessa última parte. Qual? Essa de baixo aqui? Não, o que você falou agora, esse negócio de dobro, eu me perdi um pouco. Então, olha só. Eu não tracei uma mediana aqui, a M? Sim. Tracei as outras também. Elas se encontraram nesse ponto aqui. A distância desse ponto até o vértice que a mediana partiu é sempre o dobro da distância desse ponto até aqui embaixo. Então, por exemplo, vamos supor que a medida de AM seja 3. A distância de A até G vai ser 2. E a distância de G até M vai ser 1. Porque aqui fica uma parte, lá em cima ficam duas delas. Um outro exemplo, vamos supor que CO seja 6. Essa medida aqui de baixo, quanto vai ser? Eu preciso dividir o 6 em 3 partes, que daria 2. Então, essa medida é 2 e essa medida aqui é 4, porque a de cima é sempre o dobro da de baixo. Vou fazer uma perguntinha. Se essa daqui for 9, quanto vai medir GN? Ó, eu sempre pego a medida e divido em 3 partes. A seguir, 2 partes vão para cima e uma parte vai para baixo. Então, se BN for 9, ao dividir por 3, deu 3. Essa parte aqui é 3. E essa de cima é o dobro do 3, é o 6. Então, 6 mais o 3 dá o 9 que eu tinha falado. De novo, se a medida de AM for 12, quanto vai medir GM? 4. 4, porque 12 dividido por 3 partes daria 4. Se aqui embaixo ficou 4, aqui em cima fica o dobro de 4. 2 vezes 4, 8. Se essa medida for 18, quanto mede a de baixo? 6. 6. Porque 18 dividido por 3, 6. E quanto fica aqui em cima?
12. Então, toda vez que eu tiver o baricentro, o ponto de encontro divide, eu penso assim, em 3 partes. 2 delas ficam aqui em cima e uma fica aqui embaixo. Então, eu pego a mediana, divido por 3. Uma parte eu coloco aqui, pego essa parte, multiplico por 2 e é a medida lá de cima. Ok? Posso seguir? Anne disse que pode. Tá bem, obrigada, Anne. Vamos lá, vou falar de bissetriz. A mediana partia do vértice e dividia o lado oposto em 2 partes iguais. E a bissetriz? A bissetriz parte do vértice dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Então, ela não tem nenhum compromisso com o lado oposto. O compromisso da bissetriz é partir do vértice até o lado oposto, fazendo o quê? Dividindo o ângulo em 2 partes iguais. Se o ângulo fosse 60, 30 para cá, 30 para lá. Se fosse 80, 40 para cá, 40 para lá. Tá? Então, bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. A bissetriz ela tem uma propriedade muito importante a saber. Toda vez que você traça a bissetriz num triângulo, forma-se uma proporção. Qual? O lado está para essa parte que ficou embaixo dele, da mesma forma que o outro lado também está. Então, eu posso dizer que C está para X, da mesma forma que B está para Y. Isso apenas quando eu estiver trabalhando com bissetriz interna, tá? Então, tracei a bissetriz, vale essa propriedade. O lado está para a sua parte de baixo, da mesma forma que o outro também está. Vai lá na sua apostila, na página 13. Faz esse exercício que está aí de bissetriz. Olha lá, exercício de número 1. No triângulo abaixo, determine o valor de x. Aí eu tenho os lados 8 e 12. Tem uma parte da base x, a outra y e tudo era 15. Aplica essa propriedade da bissetriz aí e me diz qual é o valor de x. Seis. 6. Todos concordam? Vamos ver por que é 6? Caraca, foi rápido, hein? Tem gente aí que é vapt-vupt. Às vezes a gente Gente demora um olhando o pouquinho gabarito. mais. Duvido que Brincadeira, não tenham tem feito gabarito, isso, não. Não né? tem gabarito, não. Ah, tá. Essa daí não tem gabarito não, porque são as de desenvolvimento da aula. Então, ficaria lá na figura, 8 para x e 12 para y. Só que se eu colocar y, eu fico com 2 incógnitas. Como eu sabia que x mais y dava 15, então no lugar de y eu coloquei 15 menos x. 8 para x, 12 para 15 menos x. 12x, 8 vezes 15, 120. 8 vezes menos x, menos 8x. Passou para lá somando, 20x, 120, 120 por 20, 6. X igual a 6. Tá? Memorize essa propriedade da bissetriz, que às vezes ela é o caminho para algo que você está buscando resolver a questão e não acha nada. Mas continuando falando de bissetriz. Quando você traça as 3 bissetrizes do triângulo, foi traçada a bissetriz partindo do vértice A, do vértice C e do vértice B. Elas se encontraram num ponto. Esse ponto, se foi bissetriz que você traçou, ele é o incentro. E o incentro nada mais é do que o centro da circunferência inscrita. Porque a distância daqui até aqui, D1, D2 e D3, passa a ser raio da circunferência. Então, essa é a particularidade, Se eu traço a bissetriz, elas se encontram num ponto. Esse ponto é chamado de incentro. Qual particularidade existe para o incentro? Ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Eu nem sei se o seu material falou isso, acho que não. É legal que você anote aí. Ponto de encontro das bissetrizes é o incentro, e o incentro é o centro da circunferência
inscrita ao triângulo. Anota aí na sua apostila para você lembrar disso quando precisar. Depois, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o PowerPoint. Eu vou gravá-lo como PDF, que eu acho que fica melhor para vocês. O que vocês acham? Por Bom, assim que a gente favor. pode fazer o resuminho. Ok, farei isso então. Posso seguir? Vou fazer umas perguntinhas, tá bem? O que é mediana? Vou deixar os outros respondendo. Não vou falar nada, não. Pode falar, Samuel, você é intermediário hoje. Não vou falar nada, não. Eles vão responder. O que é mediana, pessoal? Nós vamos ficar agarrados aqui um tempão? O que é mediana? Segmento que parte do vértice. Parte do vértice divide o lado oposto em duas partes iguais. Isso. Ponto de encontro das medianas. Baricentro. Baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Aí o Rafael respondeu baricentro. Tá. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. É ele que dá equilíbrio. E também faz mais o quê? Divide a mediana em 3 partes. 2 delas ficam entre o vértice e o baricentro, e uma delas entre o baricentro e o ponto médio do lado. Depois, partimos para a bissetriz. O que é bissetriz? Ninguém respondeu no chat. Bissetriz faz o que com o triângulo? Parte o ângulo em 2 partes iguais. Isso aí. Ponto de encontro das bissetrizes, incentro. Qual a particularidade do incentro? É o centro da circunferência inscrita. Ok? Vou seguir. Agora vamos falar de altura. O que é altura num triângulo? É o segmento que parte do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Parte do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Então, tá aí, ó. A altura pode ser interna ou externa, depende do tipo de triângulo. Se o triângulo é acutângulo, ou seja, 3 ângulos menores que 90, ao traçar a altura, ela fica interna. Se o triângulo é obtusângulo, ou seja, tem um ângulo maior que 90, quando você traça a altura, ela fica externa, porque a altura é o segmento que parte do vértice e forma 90 graus, ou com um lado ou com um prolongamento do lado, tá? Então, por exemplo, para que estudar a altura, Lene? Por que a importância disso? Vamos supor que você esteja construindo aí um monumento e esse monumento seja uma pirâmide, e você não localiza o ponto central lá em cima de forma correta. O que vai acontecer com o tempo? Essa pirâmide pode desmoronar, porque a altura não ficou centralizada como deveria. Então, a altura é um elemento muito importante do seu triângulo. Quando você traça as alturas e elas se encontram num ponto, elas sempre vão se encontrar, esse ponto chama-se ortocentro. Então, o ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Veja você que são vários conhecimentos e vários nomes diferentes, né? Então, aqui no triângulo acutângulo, ó, as alturas se encontraram nesse ponto, ele é o ortocentro. E no triângulo obtusângulo, as alturas, quando traçadas, não se encontraram internamente, se encontraram externamente. Então, esse ponto aqui, que foi o ponto de encontro das alturas, também é o ortocentro. O ortocentro não tem nenhuma particularidade como o baricentro e o incentro teve. Ele é apenas o ponto de encontro das alturas, tá? Seguindo agora, vamos falar de mediatriz. Ó, deixa eu falar uma outra coisa importante. A bissetriz, a mediana e a altura, elas são chamadas de sevianas. Sevianas? Que nome estranho, né? Parece savianas. Ok. Qual é o compromisso das sevianas? Partir do vértice.
Agora, a mediatriz, ela é um elemento que nem sempre parte do vértice. Por quê? Porque o que a mediatriz tem que fazer com um lado? Ela tem que formar 90 graus com um lado e, ao mesmo tempo, dividi-lo ao meio. Então, olha aqui essa figura que eu coloquei, ó. Eu precisava traçar a mediatriz. Precisava ser uma reta perpendicular porque tinha que formar 90 graus. E também tinha que dividir o segmento em duas partes iguais. Então, para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, nesse caso aqui, eu não partiria do vértice, ela partiria mais para cá. Então, ela não é uma seviana, porque ela não parte do vértice, mas ela é um dos elementos do triângulo. Quando eu traço 3 mediatrizes, eu tenho o circuncentro, tá? Olha ele aqui, ó. Foi traçada essa mediatriz, essa e essa outra. Se encontraram nesse ponto aqui. Esse ponto é o circuncentro. O circuncentro tem a sua particularidade também. Ó, se o incentro era o centro da circunferência inscrita, o circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, porque a distância daqui até aqui, que ele chamou de B, é a mesma daqui até aqui, que ele chamou de A, e a mesma daqui até lá, que ele chamou de C, tá? Então, circuncentro, centro da circunferência circunscrita. Incentro, centro da circunferência inscrita. Baricentro, centro de gravidade de um triângulo. É importante que você, depois que a aula acabar, sente e memorize. O que é mediana, o que é bissetriz, altura, mediatriz, ortocentro, circuncentro, baricentro e incentro. E que particularidade cada um deles tem. Tudo bem? Até aqui? É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ok. Então, dá uma boa estudada nisso daqui, porque o exercício, vamos supor que o exercício apareça para você. Aí ele começa assim, o circuncentro, aí você fala assim, uai, o que é mesmo o circuncentro? Se você sabe que ele é o encontro das mediatrizes e que é o centro da circunferência circunscrita, o seu exercício já está lá na frente, porque você tem o conhecimento básico que você precisa em cima dessa palavrinha aqui, tá? Agora, então, a gente segue, né? Primeiro eu fiz uma figurinha aqui para você olhar, é importante, ó. Eu tracei a bissetriz, que era o segmento que dividia o ângulo em duas partes iguais. Eu tracei a altura, que era o segmento que partia do vértice e formava 90 graus com o lado oposto. A mediana, essa azulzinha clara aqui, ó, dividiu o lado em duas partes iguais. E a mediatriz, além de dividir em duas partes iguais, tinha o compromisso de formar 90 graus. Em vários triângulos, essas coisas não se encontram. Observe você que no triângulo que eu fiz, ficou cada uma num lugar diferente. Mas existe um triângulo onde essas coisas se encontram. Qual? Pensa aí. Em qual triângulo? Hã? Retângulo? O triângulo o quê? Não é retângulo, é isósceles, eu acho. Não, isósceles não. É o tem todos os lados iguais e ângulos iguais, esqueci o nome. Equilátero. É nesse, eu acho. No triângulo isósceles, isso quando eu vou traçar em relação à base. Porque os isósceles, que a gente considera como isósceles muitas vezes, ele tem dois lados iguais, não é isso? O lado que fica embaixo, ele é chamado de base. Então, no triângulo isósceles, em relação à base, coincide a altura, a bissetriz, a mediana e a mediatriz. Só em relação à base. Agora, se o triângulo for equilátero, em relação a qualquer lado, essas medidas estarão sempre no mesmo lugar, tá? Então, guarda essa informação. Em relação ao triângulo isósceles, seu traço em relação à base coincide altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Se eu traço num triângulo equilátero, em relação a qualquer lado, essas três medidas se encontram. Eu posso dizer que baricentro, ortocentro, incentro e circuncentro ficarão todos no mesmo lugar. Em qual triângulo? Apenas no equilátero, tá?
Então, vamos lá, seguindo. Classificação de triângulos. Samuel agora mesmo agarrou lá no nome dos triângulos, né? Como é que chama aquele mesmo, né? Ele tem 3 lados iguais. É exatamente o que eu vou falar agora. Ó, quando você está classificando um triângulo, a classificação pode vir quanto aos lados e quanto aos ângulos. Ficou confuso? A Camille pediu para eu voltar. Fala, Camille, o que ficou confuso para você aqui? Camille? A sua última explicação. Tá, eu falei assim, Camille. Se você está traçando um triângulo isósceles, quem é o triângulo isósceles? Ele tem 2 lados iguais. Então, quando você traça um segmento em relação à base desse triângulo, fica no mesmo lugar a bissetriz, a altura, a mediana e a mediatriz, ok? Quando você traça em relação à base. E se o triângulo for equilátero? Quando você traçar essas medidas, não apenas em relação à base, mas em relação a qualquer lado, elas vão se coincidir. Então, se eu tenho lá um triângulo equilátero que tem 3 lados iguais, tracei para lá a altura, ficou no mesmo lugar da mediana, da bissetriz e da mediatriz. Tracei para cima, ficou no mesmo lugar da altura, da bissetriz, da mediana e da mediatriz. Entendido agora? Tá bem, então, vou seguir. Aí eu estava dizendo assim, que quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero. O que significa ser equilátero? Ter 3 lados iguais. Então, esse triângulo aqui 10, 10, 10 é equilátero. Esse aqui também, porque tem 3 lados iguais. Quando o triângulo é equilátero, vale a pena saber que ele também é equiângulo. Ou seja, ele tem os 3 ângulos iguais. E se são 3 ângulos iguais, serão 3 de 60. 60, 60 e 60. Todo triângulo equilátero também é equiângulo. O que é um triângulo isósceles, Lene? É um triângulo que tem 2 ou mais lados iguais. Então, ó, às vezes, essa ideia é trabalhada um pouco errada com você, porque você fixa assim, isósceles tem 2 lados iguais. Não apenas. Existem isósceles que têm 3 lados iguais. Então, eu estou aqui para te dizer que o equilátero é isósceles, mas que existem isósceles que não são equiláteros, tá? Então, para ser isósceles, tem que ter 2 ou mais lados iguais. Esse daqui, ó, é um isósceles, que não é equilátero. Ele tem 2 lados iguais. Esse aqui também é um isósceles, que não é equilátero. Tem 2 lados iguais. E esse aqui é um isósceles, também conhecido como equilátero. Tá? Então, num triângulo isósceles, o lado diferente é chamado de base e os ângulos que ficam aqui na base, ó, tem a mesma medida. Então, por exemplo, 5, 5 é isósceles. Eu não sei qual a medida desses ângulos aqui, que estão formando a base, mas eu sei que eles são iguais. 6, 6 é isósceles. Os ângulos da base terão sempre a mesma medida. E o de cima, o que falta para 180, tá? Então, o equilátero tem 3 ângulos de 60 e o isósceles, que não é equilátero, ele tem os ângulos da base iguais. O que é equilátero também, né? Mas ele tem mais, ele tem até o último ângulo aqui, também com a mesma medida, congruente. E um triângulo escaleno, o que é? É um triângulo que tem 3 lados diferentes. E se ele tem 3 lados diferentes, obrigatoriamente ele também tem 3 ângulos diferentes, tá? Então, de novo, quanto aos lados, um triângulo pode ser equilátero, que são 3 lados iguais, e ele também é equiângulo, 3 ângulos de 60. Isósceles, todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Os isósceles que não são equilátero têm 2 lados iguais e os ângulos da base também são iguais. Os escalenos têm 3 lados diferentes. Se ele tem 3 lados diferentes, ele obrigatoriamente também terá 3 ângulos diferentes. Quanto aos lados, então, equilátero, isósceles e escaleno. E como um triângulo se classifica quanto aos ângulos?
Ele pode ser um triângulo acutângulo, 3 ângulos menores que 90. Por exemplo, o equilátero é sempre acutângulo. Ele pode ser um triângulo retângulo, que é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E ele pode ser um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo maior que 90 graus. Então, retângulo, um ângulo de 90. Acutângulo, 3 ângulos menores que 90. Obtusângulo, um ângulo maior que 90 graus. Ok? Então, ele se classifica quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, se você estiver fazendo um exercício e o exercício te dá apenas lado, mas ele quer saber se o triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Ou seja, ele está me informando lados e está querendo saber sobre ângulos. Presta muita atenção nisso que eu vou te falar aqui, ó. Você sempre vai fazer assim. Vá até o triângulo, pegue o maior lado e eleve ao quadrado. Depois você pega os dois menores e eleva ao quadrado também, somando. Se essa soma der igual ao maior lado ao quadrado, o triângulo é retângulo. Se essa soma der menor que o maior lado ao quadrado, ele é obtusângulo. E se essa soma for maior que o menor lado ao quadrado, ele é acutângulo. Então, de novo, o maior lado ao quadrado deu igual à soma dos quadrados, retângulo. O maior lado ao quadrado foi maior que a soma dos quadrados, é obtusângulo. Se for menor, acutângulo. Como assim? Coloquei um exemplo aqui para te mostrar. Ó. Eu tenho um triângulo de lados 12, 16 e 20. Eu quero saber que tipo de triângulo é esse. Primeiro, eu sei que ele é escaleno, porque ele tem 3 lados diferentes. Mas eu também quero classificá-lo quanto aos ângulos. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o maior lado ao quadrado e vou comparar com a soma dos quadrados dos outros dois. 20 ao quadrado deu 400, 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado também deu 400, ou seja, deu igual. Se deu igual, eu sei, esse triângulo é um escaleno retângulo, tá? Peguei um outro triângulo aqui, 6, 5 e 4. Peguei o maior lado e levei ao quadrado. Comparei com a soma dos quadrados dos outros dois. Deu 36 aqui, 25 mais 16 deu 41. 36 é menor que 41. Se é menor, então esse triângulo é acutângulo. Ele seria um triângulo escaleno, acutângulo. E peguei um terceiro, ó, lados 8, 10 e 16. Peguei o maior lado, elevei ao quadrado, comparei com a soma dos quadrados dos outros dois. 256 em relação a 164 foi maior. Se é maior, o triângulo é obtusângulo. Isso daí é muito importante. Às vezes você está num triângulo, não sabe se pode aplicar Pitágoras lá ou não, né? E aí, se você faz essa conferência aí, você consegue saber. Estou trabalhando com triângulo retângulo. Ah, não, esse triângulo é obtusângulo, ele é acutângulo. Vocês entenderam como é que a gente faz essa comparação? Sim ou não? Se tiver dificuldade, a gente volta. Anne sim, Caio sim. Ok. Então, pega o maior lado, eleva ao quadrado e compara com a soma dos quadrados dos outros dois. Igual é retângulo, menor obtusângulo, maior obtusângulo, menor acutângulo, igual retângulo. Ó, uma perguntinha. Você acha que qualquer medida que eu der para um triângulo, esse triângulo vai existir? Por exemplo, eu resolvi fazer um triângulo. Quero dar medida 8, 10 e 15. Será que é possível? Qualquer medida que eu quiser, eu monto o triângulo. O que vocês acham? Não, Bruna disse que não. Por quê, Bruninha? Sabe por que não, pessoal? Porque se eu coloco uma medida aqui, ó, se eu coloco uma medida embaixo, bem grande, e duas menores aqui, dependendo da medida que ela tiver, ó,
eu não vou conseguir fechar o triângulo, elas foram menores do que o necessário. Então, existe um estudo para você criar um triângulo. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui nesse slide que eu montei. Quando que eu consigo formar um triângulo? Quando a terceira medida ela é menor que a soma das outras duas e também ela é maior que a diferença das outras duas. Como assim, Lene? Não entendi isso. Então, eu botei aqui um triângulo, triângulo ABC. Vou pegar a medida A. Quem a medida A tem que ser? Tem que ser maior que a diferença das outras duas e, ao mesmo tempo, menor que a soma das outras duas. Quem a medida B tem que ser? Maior que a diferença das outras duas e menor que a soma. E a medida C tem que ser maior que a diferença das outras duas e menor que a soma. Por que eu coloquei barrinhas de módulo? Porque dependendo da medida que eu pegar primeiro, esse resultado vai dar negativo. E lado nunca vai ser negativo. Então, a gente bota a barrinha aqui, trabalhando com módulo, para que o resultado não dê negativo. Vou fazer uma coisa, quer ver? Vamos trabalhar nessa figura aqui de baixo. Lados 10, 8 e 14. Vou começar com o lado 10. O que o lado 10 tem que ser para o triângulo existir? Maior que a diferença dos outros dois. 14 menos 8 deu 6. Ok. Mas o 10 também tem que ser menor que a soma dos outros dois. 14 mais 10, 24. Isso também tem que acontecer com o lado 8, Ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois. 14 menos 10, 4. E ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. 14 mais 10, 24. E o outro lado, 14, tem que ser maior que a diferença dos outros dois. 8 menos 10 menos 8 deu 2. E menor que a soma dos outros dois. 10 mais 8, 18, tá? Geralmente eu faço assim, eu não fico conferindo todos os lados, não. Eu pego o maior lado e comparo. Será que ele está sendo menor que a soma dos outros dois? Pego o menor lado e comparo. Será que ele está sendo maior que a diferença dos outros dois? Se isso se encaixar, significa que o triângulo existe. Como assim? Vamos treinar isso aqui um pouquinho, Eu coloquei aqui. Peraí, deixa eu passar para o de baixo, depois eu volto para esse daqui. Vamos lá. Analise se os triângulos abaixo existem ou não. Eu falei sim. Analisa você se é sim mesmo. Que conta a gente faria? Que conta eu faria para ver se esse triângulo existe? O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. 8 mais 8, 16. Foi. O menor lado, que poderia ser qualquer um desses dois, tem que ser maior que a diferença dos outros dois. 15 menos 8 deu 7. Foi. Então, eu pego o maior lado, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Pego o menor lado, ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Então, esse triângulo existe. E ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. E eu falei que ele era obtusângulo. Mas como que eu descobri que ele era obtusângulo? Fazendo essa continha aqui, 15 ao quadrado deu 225. 64 mais 64, 128. 225 foi maior que 128. Se der maior, o triângulo é obtusângulo, tá? Vamos ver o próximo. Esse triângulo aqui, eu disse que ele não existe. Por quê? Justifica para mim. Por que esse triângulo não dá para fechar? Luiz falou lá, porque o maior lado, 17,
não foi menor que a soma dos outros dois, ele foi maior. Então, esse triângulo não existe, porque uma das necessidades é que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois, e não foi. Olha esse outro aqui. 12, 8 e 18. Eu disse que ele existe, sim. O que me prova que ele existe? Me mostra as continhas que eu faria que eu poderia provar que ele existe. Rafael Dias está falando que 18 é o terceiro lado. Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois, que daria 20. Ok. E também o menor lado, 8, tem que ser maior que a diferença dos outros dois. 18 menos 12 deu 4. Tá? Então, para quem ainda está com dificuldade, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Foi. O menor lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois. Foi também. Ele existe. Se ele existe, tem 3 lados diferentes, ele é escaleno. Fui analisar que tipo de triângulo era quanto aos ângulos. Peguei o maior lado, elevei o quadrado, comparei com a soma dos quadrados dos outros dois. 18 ao quadrado deu 324. 12 ao quadrado é 144. 144 mais 64 deu 208. Ou seja, essa medida aqui foi maior que a soma dos outros dois. Então, ele é obtusângulo. Esse aqui, 24, 24 e 24. Calculadora, né? De vez em quando ela vai bem. Na hora da prova, nunca, né? Mas de vez em quando agiliza aqui nosso raciocínio. Vamos lá, meus caros. 24, 24 e 24. Olhei para o triângulo. Já sei que ele existe sem fazer continha nenhuma, porque todo triângulo que tem 3 lados iguais, ele é equilátero e ele existe. E se ele é equilátero, ele vai ter 3 ângulos de 60. Então, ele é acutângulo, tá? Então, se o triângulo for equilátero, nem tem conta a fazer. Você já sabe, todo equilátero existe e ele é acutângulo. Esse aqui, 10, 6 e 8, eu disse que ele existe. Vou experimentar. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Foi. O menor lado tem que ser maior que a diferença dos outros dois. 10 menos 8 deu 2. Foi. Maior lado menor que a soma dos outros dois. Menor lado maior que a diferença dos outros dois. Existiu, sim. 3 lados diferentes, escaleno. Fui para a continha para ver se ele era acutângulo, obtusângulo ou retângulo. 10 ao quadrado dá 100, 36 mais 64 dá 100. Deu igual. Se deu igual, ele é um triângulo retângulo. Ok? E fechei aqui com o triângulo 4, 5 e 6. Vamos ver se ele existe? 6 é menor que 5 mais 4. 4 é maior que 6 mais 5. Existe. Desculpa, gente. 6 é menor que 5 mais 4. 4 é maior que 6 menos 5. Então, ele existe. 3 lados diferentes, escaleno. 6 ao quadrado deu 36, 25 mais 16 deu maior. 20, 30, 41. Então, se o maior lado ao quadrado foi menor que a soma dos outros dois, ele era um triângulo acutângulo. Tudo bem aqui? Dúvidas, dificuldades? Eu estou enviando logo após a nossa aula uma lista de atividades para você treinar. Nada melhor do que assim que a aula acabar, que eu enviar os slides, você já vá até os slides e faça a atividade, porque está tudo fresquinho aí na sua cabeça. Vou voltar nesse outro aqui que eu pulei, esse aqui. Classifique os triângulos como verdadeiro ou falso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui. Aí eu falei assim, todo triângulo isósceles é equilátero. Concorda que isso é falso?
Sim ou não? Sim. Como é que eu deveria ter construído essa frase para ela ser verdadeira? Terceira série. Eu deveria dizer assim, ó, alguns triângulos isósceles são equiláteros, nem todo. Como eu falei todo, essa palavra todo você sempre tem que ter muito cuidado com ela, porque né, ela está generalizando, dizendo que é tudo. Alguém me disse lá que todo equilátero é isósceles, mas nem todo isósceles é equilátero. Ok. Olha a segunda alternativa que eu coloquei, todo equilátero é isósceles. Acabaram de me falar lá em cima, é verdade. Todo equilátero é isósceles. A terceira, um triângulo escaleno pode ser isósceles. Triângulo escaleno é aquele que tem 3 lados diferentes. Ele pode ser isósceles? Jamais, porque para ser isósceles tem que ter 2 ou mais lados iguais. Então, um escaleno jamais será isósceles. Teve Todo um erro de triângulo... digitação, né? Oi? Teve um erro de digitação, né? Onde? A 4 é só falsa, não existe alternativa. É verdade, ela se remete a de cima. Quando eu criei o slide, eu acho que ele botou mais um número lá. Desculpa aí, mas eu estou me referindo à questão 3, tá bem? Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo. Verdadeiro ou falso? Todo. Todo isósceles é acutângulo. Vou te dar um exemplo. Um triângulo que tem um ângulo de 120, 120 e 2 de 30 é um triângulo isósceles, porque os ângulos da base são iguais. Mas o outro ângulo dele não era menor que 90, era maior. Então, eu não posso dizer que todo triângulo isósceles é acutângulo. Eu posso dizer que alguns triângulos isósceles são acutângulos, mas também existem triângulos isósceles que são obtusângulo e alguns que são retângulo, tá? Então, nem todo triângulo isósceles é acutângulo. Todo triângulo retângulo é escaleno. 3, 4 e 5 é um triângulo escaleno, mas existem triângulos retângulos que os catetos têm a mesma medida. Então, nem todo triângulo retângulo é escaleno, porque os isósceles também podem ser retângulo. Existe triângulo retângulo que é isósceles. Existe. Não falei todo agora, tá vendo? Essa palavrinha todo é perigosa pra caramba. Existem sim triângulos retângulos que são isósceles. E existem os triângulos retângulos que são escaleno. Mas não existe triângulo retângulo equilátero, concorda? Concordam? Porque um equilátero tem 3 ângulos de 60, então não dá para ter um ângulo de 90, né? Então, o retângulo pode ser isósceles ou escaleno, jamais equilátero. Existe triângulo isósceles obtusângulo? Existe. Existe triângulo isósceles obtusângulo, acutângulo ou retângulo. Todo triângulo acutângulo é isósceles ou é equilátero. Isso, todo triângulo acutângulo é isósceles ou é equilátero. Essa é falsa. Eu errei quando coloquei aqui. Por quê? Porque existem aqueles que têm 3 ângulos menores que 90, mas diferentes entre si. Então, um acutângulo pode ser isósceles, pode ser equilátero, mas pode ser escaleno também. Anne perguntou por quê? Porque olha só, Anne, vamos montar um triângulo assim acutângulo. 60, 50 deu 110. Foi um negócio que o Rafael digitou errado no chat, aí ela ficou confusa. Ela entendeu a explicação. Entendeu, Anne? Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo de ângulo 60, 50 e 70, ele tem 3 ângulos iguais. Ele é diferente, desculpa. Ele é acutângulo. Mas se ele tem 3 ângulos diferentes, ele vai ter 3 lados diferentes também. Então, ele é escaleno. Essa daqui é falsa. Eu vou consertar ela antes de mandar para vocês. Um triângulo acutângulo pode ser isósceles, equilátero ou escaleno. Tá?
Essa daqui a gente já fez. E aqui é um exercício da sua apostila. Vai lá na página 15 e faz para mim. Questão 2. Sabe que dois lados de um triângulo medem 5 e 8. E o comprimento do terceiro lado vai ser um número inteiro. Satisfazendo essas condições, qual o maior número de triângulos que pode ser construído? Letra E. Quanto? 12. 12. Quem falou? Renan? Renan? Sim, oi. Por que, Renan, 12? Porque é menor que 13 e maior que 3. E é o maior número possível entre essa métrica. Mas ele está falando, Renan, de quantidade de triângulos que pode ser formado. Ah, então não é 12. Então é 6. Letra B? 9. Quer ver? Ó, 9. 5 mais Entendeu? 8 é 13. Então, a última medida inteira possível é 12. 8 menos 5 é 3. Então, a menor medida inteira possível é 4. Ok? Então, essas medidas precisam ser maior que 3, ou seja, a primeira é 4, menor que 13 e a última é 12. Pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Quantas tem aqui? 9 medidas possíveis. Ele não quer saber quais, ele quer saber quantas eu poderia formar. Então, eu tenho 9 possibilidades. Essa terceira medida pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 12. Tá, obrigado. Entendeu aí? Entendi. Muita atenção lá, o que ele quer, né? Às vezes a gente vai rápido assim para responder, baseado nas informações mais importantes e acaba não se prendendo aos detalhes. E quando vai lá no gabarito, às vezes, né, para nos prejudicar, aquela resposta de quem foi de forma muito rápida também estaria lá. Ok? Então, olha só, a gente fica assim, que eu tenho uma outra aula agora às 11. Estou enviando para você daqui a uma hora mais ou menos sua lista de atividades dessa matéria. E também esses slides aí para que você tenha a matéria registrada e possa consultar. Ok? Nos encontramos novamente na próxima segunda, no mesmo horário de sempre, no mesmo bate-local e no mesmo horário. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Tudo de bom para vocês. Saudades.